De volta à academia, vemos Dolores irritada conversando com o professor Vence, perguntando o motivo de não terem publicado seu artigo. O professor Vence explica que o artigo de Dolores atacava especificamente uma organização, e a academia decidiu permanecer neutra. Quando Dolores insiste que havia apenas falado a verdade, ele responde que tanto o cardeal quanto os líderes da lista negaram as acusações. Dolores menciona que eles tinham o caderno de Kilt como prova, mas Vence argumenta que ninguém sabia de onde ele veio. Diante disso, Dolores pergunta se o professor estava sendo pressionado a ajudar os covardes. Vence se levanta e explica que foi o diretor da academia quem ordenou que o foco fosse apenas nos crimes do caçador noturno. Ao ouvir isso, Dolores pergunta se o cardeal era tão poderoso a ponto de intimidar o diretor, mas Vence esclarece que não era o cardeal, mas alguém acima dele. Dolores rapidamente deduz que se trata do Papa. Ela fica triste, pois acredita que, mesmo que todos caiam na escuridão, o Papa continuaria puro. No entanto, dizem que seu julgamento está ficando nublado devido à idade avançada, e o cardeal provavelmente está se aproveitando disso para manipulá-lo. No final, o professor Vence diz a Dolores que, apesar de tudo, seu artigo parecia estar alinhado com as ações do caçador noturno, o que contrariava os princípios da academia. Ele lembra que o caçador noturno é um criminoso, mas Dolores reflete que ele não é uma pessoa má. Os verdadeiros malignos são os demônios e o clã Covardes. Ela se lembra de que o caçador noturno comentou sobre outros demônios espalhados pelo mundo, e que continuaria lutando sozinho contra eles, o que a preocupa. Após a conversa com Vence, ela entende por que o caçador noturno nunca tornou pública sua luta e decide ajudá-lo da melhor forma possível. Enquanto isso, vemos Vicker e seus amigos conversando. Tudor pergunta a Vicker se ele gostaria de ir treinar com eles, mas Vicker diz que prefere ficar sozinho em seu quarto. Tudor fica chocado com a resposta, e quando Pig também diz que vai para o quarto, Tudor o impede e comenta que ficar sozinho de vez em quando é bom, e eles decidem manter Pig ocupado para que Vicker possa descansar, e Vicker concorda. No quarto, Vicker começa a tirar suas coisas da mochila, e comenta que desde que voltou essa é a primeira vez que fica sozinho. Ele aproveita para checar os ganhos da batalha contra Dantalion. Após a luta, a bênção que recebeu de Dolores acabou, e ele voltou a ser um graduado de alto nível. Apesar disso, ele gostou de experimentar o nível de um mestre espadachim. Contudo, seu maior ganho foram as máscaras dos guardas de Dantalion. Ao combiná-las, formaram uma grande máscara cujo nome ele reconheceu. Era a máscara da degeneração picaresca. Vicker se surpreende por conseguir uma relíquia comparável a Beelzebub. Ele leu em sua vida passada que quanto mais humanos são mortos usando essa máscara, mais forte ela se torna. Além disso, a máscara possui alta resiliência e forte regeneração de mana, mas também tem efeitos colaterais. Mesmo assim, Vicker decide colocá-la. Ao fazer isso, sente sua fadiga e mana se recuperando. Ele comenta que a máscara é diferente da salamandra do pântano, pois também recupera a fadiga. Porém, algo estranho acontece. Ele percebe que tudo ao seu redor parece maior. Logo, percebe que se transformou em um cachorro. Preocupado, Vicker começa a correr em círculos, mas descobre que basta pensar em tirar a máscara para voltar ao normal. Ele conclui que virar um cachorro parece mais um atributo do que um efeito colateral. Para sua sorte, animais são permitidos no dormitório. De repente, ele ouve um som de algo quebrando dentro de sua mochila. Era o ovo da madame, que começava a rachar. Vicker se lembra da aranha colossal que quase o matou várias vezes, uma criatura temida até pelos demônios do inferno. Contudo, o que saiu do ovo não era uma aranha horrenda, mas uma bolinha de pelos com patas. Surpreso, Vicker observa o pequeno ser, que começa a latir como um cachorro. Ele se pergunta se isso era porque foi criado por um lobo. A bolinha de pelos faz uma cara de choro, e Vicker percebe que ela está com fome. Ele tenta dar carne seca, mas ela recusa. Vicker comenta que talvez ela seja muito nova para comer carne. Mesmo assim, ele fica contente por ter sua própria criatura demoníaca de rank S como mascote, e decide ir procurar comida para ela. Ao andar pelo corredor, Vicker vê Pig sendo intimidado por 3 alunos. Um deles é Grenouille de Leviathan, do Corpo de Fogo e membro do clã Leviathan. Ele é conhecido por ser um dos melhores alunos e muito orgulhoso. Pig tenta sair, mas é impedido por Grenouille, que começa a insultar os amigos de Pig. Irritado, Pig pega Grenouille pelo colarinho e manda que ele não insulte seus amigos. Surpreso, Grenouille ordena que seus subordinados ataquem Pig. Pig fica com medo. Entretanto, Tudor aparece e agarra o braço de um dos agressores, enquanto Sancho ergue pela cabeça. Nesse momento, Vicker aparece atrás de Pig para apoiá-lo. Grenouille, irritado ao ver Tudor, o encara. Tudor, com raiva, pergunta como ele ousou tocar em seu amigo. Tudor e Grenouille começaram a discutir, e de repente Grenouille começa a insultar Tudor sobre o incidente no orfanato. Ele afirma que se estivesse lá, teria capturado o caçador noturno. Então Grenouille começa a liberar veneno no corredor, e Tudor rapidamente alertou seus amigos para taparem a respiração,
competição, enquanto reclamava que Grenoble estava usando sua habilidade dentro da academia. No entanto, Grenoble não se importava, ele só queria mostrar que era superior a Tudor. Enquanto o veneno se espalhava, a bolinha de pelo sentiu o cheiro da névoa e ficou animada, absorvendo rapidamente o veneno. Vicker rapidamente colocou a mão sobre a bolinha de pelos para interrompê-la. Enquanto isso, Tudor pensava que havia sido Grenoble quem parou a névoa venenosa, dizendo que pelo menos ele tem bom senso. O que ele não sabia era que Grenoble estava em choque, percebendo que sua névoa venenosa havia sido absorvida na direção de Vicker. Mas, quando viu Tudor se aproximando, Grenoble, fingindo orgulho, declarou que só estava demonstrando gentileza. Tudor, irritado, desafiou Grenoble. Propôs que no evento de times nas provas do meio do semestre, o time com a menor pontuação teria que correr pelado ao redor da academia. Grenoble aceitou a aposta e foi embora. Depois disso, Pig se aproximou de Tudor, pedindo desculpas por ter causado essa confusão. Tudor disse que estava tudo bem, mas Pig ainda parecia desanimado. Por ser um guerreiro iniciante, ele acreditava que não poderia ajudar muito. Tudor tentou acalmá-lo, dizendo que mesmo sem grande força, Pig era esperto e podia bolar estratégias para o time. Além disso, com as habilidades de Vicker no arco cobrindo a retaguarda, e Sancho e ele na vanguarda, eles não tinham como perder. Porém, para frustrar suas expectativas, Vicker disse que não poderia se juntar ao time, pois prometeu participar de outro grupo. Tudor, Sancho e Pig ficaram paralisados, pensando que Vicker precisava aprender a ler o ambiente. Finalmente, chegou o dia do evento de times na academia. Na arena, o time de Dolores entrou, enquanto a multidão animada torcia por ela. As provas de meio do semestre eram abertas ao público. Os exames intermediários eram divididos em 3 disciplinas principais: um teste de grupo para avaliar a defesa, um teste individual para medir o ataque, e por fim, o teste escrito. Naquele dia, os alunos do primeiro ao terceiro ano fariam o teste de defesa. Esse teste utilizava magia holográfica para simular uma masmorra na arena, onde os alunos enfrentariam feras simuladas. Cada aluno tinha um escudo mágico que absorvia uma certa quantidade de impacto, convertido em pontos exibidos em um painel distante. Os alunos formavam times de 4 pessoas e deviam resistir a ondas de monstros. Eles também recebiam pontos de vida, e quando o HP de um aluno chegava a 0, o teste terminava automaticamente. Cada horda de monstros tinha 3 padrões, cada um durando 20 minutos. Naquele ano, quem estabeleceu um novo recorde foram os alunos do terceiro ano, liderados pela Santa Dolores, que resistiram por 58 minutos. Pig comentou que como os alunos do quarto ano não participavam desse teste, o time de Dolores havia obtido o melhor recorde. Ele também explicou que era comum os alunos do terceiro ano chegarem ao terceiro padrão, enquanto os do segundo ano geralmente alcançavam o segundo padrão. Assim, para ficarem entre os melhores do primeiro ano, eles só precisavam completar o primeiro padrão. Tudor, porém, declarou que para esmagar o ego de Grenoble, precisavam chegar ao menos ao meio do segundo padrão. Quando Tudor terminou de falar, ouviu uma voz que dizia que com ela no time, não precisariam se preocupar. Tudo o que teriam que fazer era protegê-la. Quem estava falando era Bianca Usher. Tudor a repreendeu, dizendo para ela levar isso a sério, pois ele não queria correr pelado. Bianca o provoca, dizendo que ninguém quer ver ele pelado. Eles começaram a discutir, enquanto Pig se perguntava por que Vicker escolheu outro time. A cena corta para Vicker, que falava com os Trigêmeos. Ele explicava que não gostava de receber atenção, então durante o teste, queria que os Trigêmeos garantissem que ele não recebesse nenhuma atenção. Os Trigêmeos concordaram entusiasmados, considerando essa sua primeira missão como seguidores de Vicker. A cena então cortou para Grenoble, que observava o grupo de Tudor, e comentava que ele havia abandonado seu amigo plebeu para colocar Bianca no time. Mas Grenoble não se importava, pois também tinha uma arma secreta para o teste. De repente, ele ouviu alguém dizendo para ele parar de sorrir de maneira diabólica. Era Sancler, que havia entrado no grupo. Irritado, Grenoble tentava manter a calma, confiando que com Sancler em seu time, poderia ficar em primeiro lugar entre os alunos do primeiro ano. Então, finalmente chegou a hora dos primeiros anos começarem os seus testes. Na arena, Vicker observava os alunos realizando o teste enquanto pensava em sua vida passada. Nunca havia assistido a essas provas. Enquanto isso, o mais velho dos Trigêmeos comentou que Vicker não parecia saber muito sobre o teste. Ele explicou que as regras eram simples. Assim que o grupo entrasse no círculo mágico, a arena seria transformada em uma masmorra, e o teste começaria quando os monstros começassem a atacar. O teste só terminava quando o HP dos alunos zerasse. O mais velho também alertou sobre o veneno utilizado no teste. Embora fosse diluído e não causasse danos físicos diretos, ele acelerava a perda de HP. Vicker ficou surpreso ao descobrir que os instrutores usavam veneno real no teste. Um dos Trigêmeos assegurou que caso algo grave acontecesse, os instrutores interviriam imediatamente. A surpresa de Vicker aumentou ao notar que os Trigêmeos sabiam tanto sobre o teste. O Trigêmeo do meio revelou que eles haviam treinado em casa, o que deixou Vicker contente. Ele os encorajou a cuidar de tudo. Enquanto isso, Tudor e seu time se aproximaram para falar com Vicker. Tudor sussurrou, fazendo uma enxurrada de perguntas sobre o motivo de Vicker ter se juntado aos Trigêmeos. Enquanto isso, Pig olhou para cima, e o
anúncio foi feito, o time 68 dos primeiros anos havia concluído seu teste. Em seguida, o time 69, liderado por Grenoble, foi chamado. O teste do grupo de Grenoble começou bem, com os membros lutando enquanto protegiam Sinclair, que conjurava magia ofensiva poderosa. Vickers, observando de fora, admirava as habilidades mágicas de Sinclair, mas também se perguntava por que ela, em sua vida passada, não agiu durante a Era da Destruição. O teste do time de Grenoble terminou com um novo recorde entre os alunos do primeiro ano, 19 minutos e 55 segundos. Tudor ficou surpreso, e Grenoble estava com uma expressão de arrogância. Logo chegou a vez de Vickers e os trigêmeos. Bianca, observando de longe, notou que Vickers estava com um arco, e comentou que ouviu rumores de que ele era um as do corpo de gelo por suas habilidades com arco e flecha. Curiosa, ela se perguntou quão bom ele era. Quando o teste começou, Vickers disparou várias flechas em direção aos monstros. Pig ficou impressionado com a velocidade dos disparos, mas Bianca percebeu algo estranho. Apesar da rapidez, as flechas careciam de precisão e força. Tudo parecia desconexo para ela. A cena então cortou para Vickers, que se segurava para não imbuir aura nas flechas, evitando chamar a atenção. Ele pensou em sua promessa a N, de nunca perder no arco e flecha, pedindo desculpas mentalmente por quebrá-la. Aproveitando a situação, Vickers chamou sua bolinha de pelos, que saiu de seu colarinho e correu para um cadáver de formiga próximo, começando a se alimentar do veneno que escorria do monstro. Satisfeito, Vickers comentou consigo mesmo que ao descobrir que os monstros soltavam veneno, viu aquilo como um banquete grátis para a bolinha de pelos. O teste do grupo de Vickers terminou com um tempo de 19 minutos e 50 segundos, garantindo o segundo lugar. Os trigêmeos ficaram cabisbaixos, lamentando a derrota. Grenoble ria e zombava deles. Os trigêmeos estavam muito tristes, ao ponto de quererem morrer, mas Vickers disse que estava tudo bem. Por fim, chegou a vez do grupo de Tudor. Eles entraram na arena, prontos para o desafio. No início do teste, Vickers ficou impressionado com o trabalho em equipe do grupo. Tudor e Sancho massacravam os monstros na linha de frente, enquanto Bianca auxiliava na retaguarda, e Pig coordenava tudo com comandos precisos, analisando o campo de batalha. Vickers comentou consigo mesmo que com esse trabalho em equipe, eles poderiam ficar em primeiro lugar. No entanto, ele começou a sentir um mau pressentimento. Olhando ao redor, percebeu que a bolinha de pelos não estava mais em seu ombro. Vickers olhou para a arena, e viu ela se alimentando do veneno dos monstros, ao ponto de ficar bem gordinha. Vickers observava a bolinha de pelos devorando o veneno sem entender como ela havia chegado ali. Ele se lembrava de tê-la guardado em sua jaqueta após o término do teste, mas ela aparentemente escapou para consumir mais veneno. Além disso, ele notou que a criatura havia crescido, a ponto de trocar o exoesqueleto. Ele precisava tirar ela dali, contudo não havia nada que Vickers pudesse fazer no momento, então decidiu esperar o término do exame para resgatá-la. Enquanto isso na arena, Tudor e Bianca competiam para ver quem matava mais monstros, enquanto Pig tentava orientar o grupo a se concentrar no teste. Ele começou a dar comandos e estratégias para o grupo, e todos obedecem. No final do teste, o grupo de Tudor conseguiu durar exatos 19 minutos e 55 segundos, o mesmo tempo alcançado pelo grupo de Grenoble. Grenoble ficou visivelmente irritado, mas Tudor estava aliviado por não precisar cumprir sua aposta e ficar pelado. Já Pig e Bianca ficaram desanimados pelo empate, mas não havia nada que pudessem fazer. Dolores observava com satisfação, refletindo sobre o quão fortes eles poderiam se tornar no futuro. Porém, seus pensamentos foram interrompidos pelo anúncio do sistema da arena, falando que o primeiro padrão do teste havia terminado e agora começaria o segundo. Todos ficaram surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Tudor ordenou que seu grupo se preparasse e se defendesse. Ele alertou que a partir daquele momento, o dano causado pelos monstros seria real, e eles precisariam resistir até que os professores interferissem. Na sala de controle, os funcionários estavam em pânico. Eles não sabiam por que o teste continuava, mas um deles explicou que ainda havia sinais de vida dentro da arena, e isso ativava o protocolo de continuidade do exame, embora ninguém soubesse de onde vinha o sinal. De repente, Dolores entrou na sala, exigindo que os alunos fossem salvos. Contudo, os funcionários explicaram que não podiam fazer isso diretamente, já que não era a responsabilidade deles monitorar o HP dos estudantes. Alguns começaram a sugerir formas de parar o teste, mas todas eram inúteis. Do lado de fora, Vickers ouvia tudo pela janela, e finalmente compreendeu a situação. O sinal de vida detectado na arena vinha da bolinha de pelos. Durante o teste, ela não tinha presença significativa, mas após consumir tanto veneno e crescer, foi detectada pela barreira. Vickers olhou para a arena, agora coberta por uma névoa venenosa, e percebeu que precisava salvar seus amigos. Ele notou pequenos buracos de ventilação ao redor da arena, pequenos demais para que um humano passasse. Com isso, teve uma ideia. A cena corta para Sinclair, que estava confusa com toda a situação, até que um cachorro passa correndo por ela, a derrubando. Ela observa o animal, e se pergunta por que um cachorro estava correndo com uma calça na boca. Enquanto isso, Dolores tentava destruir as
pedras de mana para salvar os estudantes. Os funcionários tentavam contê-la, argumentando que as pedras eram extremamente valiosas. Ainda assim, Dolores estava determinada a salvar seus companheiros. Na arena, Pig foi nocauteado por uma formiga gigante, deixando seus companheiros preocupados. Eles estavam cercados, e uma das formigas atacou Tudor e Sancho. Bianca, desesperada, começou a chorar enquanto outra formiga avançava em sua direção. Convencida de que morreria, ela fechou os olhos, mas de repente, alguém surgiu da névoa e esmagou a formiga facilmente. Era Vikir, que declarou que nada irá acontecer com eles. Enquanto os funcionários tentavam segurar desesperadamente Dolores, um deles, ao olhar para o monitor, fala surpreso que uma nova assinatura de vida foi detectada na arena. Isso faz os outros se perguntarem como alguém conseguiu passar pela barreira. Na arena, todos estavam inconscientes, e Vikir, ao olhar para trás, comenta que uma das leis de sua família era que a morte era o único destino de uma besta não domada. Ele dizia isso para a bolinha de pelos, que fica nervosa ao ouvir tais palavras. No entanto, Vikir afirma que irá discipliná-la mais tarde, e ordena que ela devore o veneno ao redor dos estudantes para mantê-los seguros. Obedecendo a ordem, a bolinha de pelos começa a devorar o veneno. Vikir fica distraído com ela, e uma formiga acaba se aproximando dele, e o ataca, mas Vikir a mata rapidamente. Entretanto, ele percebe seu descuido. Ele se lembra de que a barreira era capaz de detectar seu poder, então ele deveria se conter. Contudo, ele também se recorda de que esses golems foram projetados para imitar monstros reais. Se armando, Vikir decide usar uma estratégia de sua vida passada para destruir as formigas, sem precisar expor sua força total. O ponto fraco das formigas estava no ponto de conexão entre a cabeça e o tórax, onde se localizava a bússola, o órgão que usavam para se localizar. Sabendo disso, Vikir arremessa o machado nesse local, fazendo a formiga começar a andar sem direção. Outra fraqueza das formigas estava no centro, onde o crânio se dividia em dois. Ali o exoesqueleto era muito mais fraco do que no resto do corpo. Se aproveitando disso, Vikir elimina facilmente as formigas. Entretanto, aparece um novo oponente, o General Formiga. Vikir não esperava que houvesse um General Formiga nesse teste, mas com um sorriso confiante, ele saca sua espada. Na sala de controle, um dos funcionários alerta o professor Vence sobre a presença do General Formiga, mas não entende por que os sinais vitais dos estudantes permaneciam inalterados. Vence reflete que o General Formiga foi colocado no teste apenas para dificultar, tornando quase impossível que os alunos resistissem por uma hora. Mesmo assim, ele queria descobrir o que realmente estava acontecendo na arena. De repente, um dos funcionários aparece carregando a professora Sandy, que tinha outra chave para desativar a barreira da arena. Vendo isso, Dolores ordena que se apressem em abrir a barreira. O incidente é resolvido 42 minutos e 13 segundos após o início, quando os professores entram na arena. Lá, veem os cadáveres das formigas espalhados no chão. Dolores procura pelos alunos, e logo os encontra junto de Vikir, que estava caído no chão. Ela se pergunta o que ele fazia ali, mas em pensamentos, Vikir admite que mesmo sendo vergonhoso, precisava fingir que havia desmaiado de cansaço junto com os outros. Apesar de não gostar dos problemas que isso traria, ele se sentia feliz por ter conseguido salvar aquelas pessoas, que no futuro se tornariam heróis. Enquanto isso, uma amiga de Dolores tira uma foto de Vikir, que logo estava em todos os jornais, sendo chamado de o herói que arriscou sua vida para salvar seus amigos. Com isso, ele acaba ficando famoso, já que ele descobriu formas de acabar facilmente com as formigas, mas ele mesmo não gostou. No telhado, Vikir refletia que só queria levar uma vida tranquila na academia, sem precisar passar por situações tão irritantes. Ao seu lado, a bolinha de pelos estava alegre com o sucesso do mestre, mas Vikir lhe diz que aquilo não era motivo para a celebração. De repente, uma coruja pousa no braço de Vikir, trazendo novas informações de Cindy. No papel, havia 4 informações. A primeira dizia que Cindy precisaria de mais um mês para obter novas informações sobre os 10 cadáveres. A segunda mencionava o surgimento de 2 imitadores do caçador noturno, um com boas intenções e outro com motivos desconhecidos. Vikir não esperava já ter notícias sobre os 10 cadáveres, mas ficou aliviado por ter pelo menos um mês de informações sólidas, já que só conseguiu derrotar Dantalion com a ajuda da Santa, algo que não poderia contar novamente. Então decidiu a se dedicar ao treinamento nesse mês. Sobre os imitadores, ele já esperava por isso, e sabia que precisava investigar, pois isso poderia atrapalhar seus planos. Quanto às últimas notícias, Vikir não havia solicitado, mas achou bom saber. Então ele queimou o papel, mas logo ouviu uma voz dizendo que não esperava encontrar o herói da academia no telhado. Era Sancler, que sorria gentilmente para Vikir. Vikir observava Sancler, pensando que ela era uma garota dedicada e talentosa, reconhecida por ter todas as qualidades possíveis. Com suas notas perfeitas, ela mantinha firmemente sua posição como líder do Corpo de Fogo. Por isso, Vikir se perguntava o que ela estava fazendo em um lugar como aquele. Sancler comenta que gostava
de ir ali para observar a Via Láctea quando se sentia triste. Em pensamento, ela se perguntava se poderia vê-lo novamente naquele lugar da próxima vez. E Vicker pensava que precisava mudar seu local de encontro com Cindy. De repente, Sinclair pergunta se ele sabia sobre os rumores que estavam circulando sobre ele. E Vicker responde que não se importava com isso. Mas mesmo assim Sinclair começa a citar alguns desses rumores. Ele interrompe, dizendo que isso não importava. Em seus pensamentos, Vicker refletia que quando a era da destruição chegasse, fama, autoridade e dinheiro não teriam a menor relevância. Tudo o que importaria seria sobreviver. Sinclair comenta que ele parecia um velho falando. Ela então muda de assunto, perguntando o que ele faria depois do exame semestral. Vicker responde que não tinha nada de especial planejado, o que faz Sinclair se sentir rejeitada. Vicker reflete que Sinclair estava escondendo coisas, assim como ele. Antes de sua regressão, ela havia ficado em primeiro lugar durante os 4 anos na academia, mesmo sendo plebeia. Porém, após se formar, desapareceu, e ninguém sabia de seu paradeiro. Vicker se pergunta se ela poderia ser o membro da família imperial que Cindy mencionou. No dia seguinte, Vicker caminhava com seus amigos enquanto conversavam. Tudor comentava que não esperava que os testes durassem tanto tempo, mas estava feliz por estarem terminando. Sancho observa que tiveram tratamento especial devido ao incidente no outro teste, o que fez os professores adiá-los para dar tempo de recuperação. Tudor estava incomodado porque sua aposta com Grenoble terminou em empate. Ainda assim, ele achava positivo que esse teste tivesse revelado quem ele deveria tratar como rival. Tudor e Sancho então brincam com Vicker, dizendo que ele escondeu sua verdadeira força. De repente, Pig comenta que o caçador noturno havia causado outro ataque terrorista, ferindo gravemente alunos e o sargento no local. Enquanto os amigos analisavam a notícia, Vicker pensava que mais um imitador havia surgido. Ele já sabia da existência de dois, um que estava inativo e outro que continuava causando problemas. Porém, o verdadeiro problema era que isso aumentaria a vigilância, o que poderia afetar seus próprios movimentos. Por isso, Vicker decide que precisaria lidar com esses imitadores após o exame. Finalmente, o último exame começa. Este era o exame de ataque. Diferente do exame de defesa, que focava no trabalho em equipe, este testava os alunos individualmente em uma luta contra um professor. Pontos eram distribuídos por golpes críticos e por desviar dos ataques dos golems controlados pelos professores. O objetivo do exame era dar experiência prática contra adversários mais fortes. No entanto, havia uma falha crítica. Cada professor só podia avaliar 50 alunos, o que forçava os organizadores a dividirem os grupos. Isso causava variações nos critérios de avaliação, dependendo do estilo de luta de cada professor. Tudor foi avaliado pelo professor Vence. Ele logo é derrotado, mas termina o exame com 35 pontos, o que foi suficiente para passar. Bianca ficou irritada por ter tirado 31 pontos, menos que Tudor. Grenoble e Tudor haviam tirado as mesmas notas, mas Grenoble havia sido melhor no exame escrito, deixando Tudor triste. Bianca tenta consolar Tudor, comentando que tiveram sorte por serem avaliados pelo professor Vence. Ela explica que seria muito pior se tivessem pego a professora Sandy, conhecida por seu mau caráter e sadismo. Mesmo assim, ela era famosa por suas habilidades e por ajudar o exército na captura de criminosos, como o caçador noturno. Bianca ainda revela que Sandy vinha de uma família de marqueses decadente e por isso tinha inveja de estudantes de boas famílias. Havia rumores de que ela gostava de destruir completamente alunos talentosos. Tudor, preocupado, se pergunta se seus amigos ficariam bem. Em outra arena, Pig estava caído no chão, com uma mulher pisando em sua cabeça. Todos os outros alunos tentavam fugir desesperadamente. A mulher chamava os estudantes daquele ano de covardes. Sinclair e Sancho também estavam no chão. A mulher olha para Vicker, onde mesmo estava sério. Então ela declara que ele seria o próximo. Essa era Sandy de Jade, também conhecida como Professora Sandy. 30 minutos antes do evento principal, Sancho estava animado para o começo do exame de ataque. Pig comenta que Tudor já havia mencionado que Sancho era o melhor lutador corpo a corpo da turma. De repente, eles ouvem os gritos de um estudante reclamando que a professora estava bebendo durante os exames. A professora se irrita e literalmente come a garrafa e chama o aluno de irritante. Essa era a professora Sandy. Os testes começam e Sandy chama o primeiro nome da lista, que era Sancho. Ele se prepara e o teste começa. Entretanto, algo acontece, algo que aterroriza Sinclair e Pig. E quando olhamos para a arena, vemos que Sancho foi espancado até desmaiar. E a professora zomba, dizendo que Sancho era um fracasso como guerreiro. E Vicker observava isso. Logo, ele e seus amigos correm até Sancho para ajudá-lo. Sinclair estava furiosa e reclamava com a professora Sandy pelo que havia feito. A professora responde que o objetivo do exame era dar experiências práticas aos alunos, como havia sido decidido pelo primeiro chanceler da academia, e pergunta se Sinclair iria reclamar assim no campo de batalha. Sandy então anuncia que Sinclair era a próxima. Vicker tenta intervir, sugerindo que poderiam denunciar a professora à administração para refazer o exame, mas Sinclair recusa. Ela diz que não poderia fugir de alguém que machucou seus amigos. O teste começa, e Sinclair tenta lançar 3 tipos diferentes de magia para atacar, mas sem perder tempo.
Sandy a derrota com um soco forte no estômago. O impacto causa um fluxo contrário de mana, uma condição perigosa para magos, que ocorre quando uma magia é interrompida antes de ser concluída. Com um sorriso, Sandy diz que Sinclair teria sorte se ainda conseguisse conjurar magia no futuro, e a chuta para longe, enquanto Vicker apenas observava. Agora era a vez de Pig. Ele encara a professora Sandy, que pergunta como um verme que nem sabe segurar uma espada fazia ali. Em seus pensamentos, Pig repetia que não era um covarde. Ele via o teste como uma oportunidade de provar a si mesmo que, mesmo sendo fraco, poderia ser corajoso. Mas logo no início, a espada de Pig é quebrada por um chute de Sandy, deixando o mesmo espantado. E Sandy o acerta outro chute, e comenta que um lixo nunca deixará de ser lixo, mesmo que se esforce. E Vicker estava só observando. Vendo isso, os alunos tentam fugir. Pig, Sancho e Sinclair, todos os amigos de Vicker foram brutalmente espancados. Sandy comentava que os alunos desse ano eram covardes. E de repente, Vicker se aproxima e diz que será o próximo. A professora se anima, chamando ele de corajoso. Os alunos observavam a situação e comentavam que era impossível de Vicker vencer a professora Sandy. Afinal, ela é uma graduada. O teste começa e Sandy avança em direção a Vicker. Ela estava ansiosa para poder esmagar o melhor aluno da academia. Ela adoraria ouvir os gritos dele. No entanto, Vicker rapidamente pega uma flecha e dispara com precisão. A flecha atravessa o ombro do golem que acompanhava Sandy, e o ambiente ficou em silêncio. O golem havia parado seu ataque, e os alunos estavam chocados, pois a flecha havia acertado o olho da professora Sandy, que gritava de dor. Em seguida, Vicker fala que estava mirando no golem, e não sabia como a flecha foi parar no olho da professora. Então ele pergunta se ela não havia se machucado, e Sandy se enfurece. Sentindo a dor em seu olho, Sandy grita tão alto que o professor Vence ouve na sala de controle, e pensa que Sandy estava machucando os alunos. Então ele corre até a arena, e pergunta o que estava acontecendo, mas Sandy estava de joelhos no chão, segurando seu olho ensanguentado. Vence não conseguia acreditar na cena que estava vendo. Tudor corre até seus amigos feridos, enquanto Vence perguntava a Vicker o que tinha acontecido. Vicker fala que sua flecha ricocheteou no golem, e acertou a professora Sandy. Ouvindo isso, Vence pensa que isso era um karma enorme, pois isso nunca havia ocorrido. No fim, Vicker ganhou um total de 11 pontos. Após essa confusão, vemos Dolores curando Sinclair, Sancho e Pig, enquanto pensava nos machucados deles. Sinclair tinha ferimentos internos por causa do contrafluxo de mana. Sancho tinha contusões por todo o corpo, enquanto Pig teve sua mandíbula destruída. Esses não eram ferimentos que um aluno deveria receber em um simples exame. Enquanto isso, Tudor perguntava se seus amigos ficariam bem, e Dolores fala que sim. Depois disso, Dolores vai até Sandy, dizendo que iria curar seu olho, mas que depois disso ela iria denunciá-la para a associação de estudantes pelo que ela fez com os alunos. Entretanto, Dolores se assusta, pois Sandy tinha arrancado a flecha de seu olho e a comeu, enquanto fala que não precisava da ajuda dela. Então ela se levanta dizendo que não se importava se Dolores falasse com a associação, mas que era melhor ela guardar o fim de sua punição. Então Sandy comenta que havia muitas pessoas fazendo coisas divertidas para ela, incluindo o cara da noite que estava criando caos pela capital. Depois de comentar isso, ela passa por Vicker dizendo que se lembraria do nome dele. Com isso, finalmente chega o fim dos exames, e graças à academia, Sancho, Sinclair e Pig puderam fazer mais uma vez o exame, e assim recuperaram os pontos que perderam. Isso fez Sinclair ficar em primeiro no ranking dos primeiros anos, mas todos estavam mais concentrados em Vicker. Agora todos os que viam Vicker andando pelo corredor o chamavam de herói, mas o próprio Vicker não gostou de toda essa atenção que vinha recebendo, pois sua vida escolar durante o dia era só para esconder suas atividades noturnas. De repente, uma aluna tenta se declarar para Vicker, mas ela é parada pelos trigêmeos dos Baskerville. Então eles caminham na frente de Vicker, limpando o caminho para ele passar. Assim ele chega na sala do clube de reportagem pensando que tinha que tomar mais cuidado, e de repente, vê Dolores lendo o jornal. Ele pergunta o que ela estava lendo, e Dolores se assusta, pois não tinha percebido Vicker chegar. Ela fala que era sobre uma reportagem do Caçador Noturno, que dizia que ele destruiu a torre central do relógio, que era o marco da capital imperial, e que ele tinha danificado o memorial real. Dolores estava chateada com isso, pois mesmo sem provas, estavam acusando o Caçador Noturno. Vendo isso, Vicker se sente bem por ter alguém que acredita nele, mas pensa que a torre central do relógio era um símbolo de paz para o Império, então quem fez isso tinha algum rancor da sociedade. Enquanto ao memorial real, Vicker tinha ouvido de Cindy que ela tinha perdido contato com alguns informantes nessa área. Com isso em mente, Vicker pensa que ele deveria dar uma olhada nesses imitadores. Então, com a chegada da noite, Vicker estava em cima de um prédio encarando o memorial real, que era um cemitério para os heróis do Império. Mas logo ele nota que o orfanato Indulgentia ficava muito próximo desse lugar, o que faz Vicker se perguntar se isso era só uma coincidência. Então ele decide averiguar isso. Ele se esconde atrás de uma lápide, olhando para os zumbis que caminhavam pelo local, e pensando que agora sabia o que aconteceu com os informantes de Cindy. Mesmo não tendo certeza, ele sabia que alguns desses zumbis eram os informantes de Cindy. Então ele decide fazê-los descansar em paz.
Anubis. Ele pega Anubis, o arco que ganhou de N, e rapidamente mata os zumbis, e comenta que aquele arco era muito superior ao que ele usou na academia. Mas de repente, ele sente o cheiro de um demônio vindo da direção do orfanato, e estranha, pois o cheiro não era muito forte e parecia estar sendo diluído. Sem perder tempo, ele corre até o orfanato. No orfanato em Dogentia, vemos uma mulher de cabelos vermelho e branco conjurando um círculo mágico. Do círculo, sai uma garota ruiva, que era um dos guardas de Dantalion. Vendo a menina, a mulher xinga Dantalion e abraça a garota, a chamando de Rose, e pedindo desculpas por perdê-la de novo, mas promete que não deixaria que aqueles que ela ama fossem tomados dela novamente. Essa era a oitava cadáver, Seiri.